Bom dia, povo santo. Há alguém santo neste lugar? Vamos tomar os nossos lugares. Já estamos ligeiramente atrasados. E vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto. E vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de uma vez mais, na unidade do seu corpo, todos juntos, podemos celebrar o seu amor. Podemos celebrar a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, relembrando sempre quem nós éramos e quem somos hoje em Cristo. Amém? Possa cada um de vós fazer também a sua oração e levar a sua voz, porque eu creio que cada um de nós tem motivos mais do que suficientes para levantar a sua voz hoje em oração e agradecer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pai Santo, Deus amado, louvamos e engrandecemos o Teu nome esta manhã, Senhor. Queremos dizer-te obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado porque um dia, quando nós estávamos num lamaçal, Senhor, Tu nos tiraste, Senhor, e nos colocaste firmes sobre uma rocha, Senhor. Sabemos que essa é a rocha firme da nossa salvação. Sabemos que essa rocha tem o nome e que se chama Jesus Cristo. Teu Filho amado, que um dia Tu decidiste, Pai, pendurar numa cruz pelo muito amor com que nos amaste quando nós éramos ainda pecadores. Por isso queremos te agradecer pela nossa salvação, Senhor, por esse sacrifício feito uma única vez, Senhor, que satisfez a Tua justiça, Pai. E estamos aqui esta manhã, Pai, para te louvar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para dizer que Tu és único, Senhor, que Tu és incomparável, que não há ninguém como Tu, Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Senhor das nossas vidas. Queremos dar as boas-vindas esta manhã ao Teu maravilhoso Espírito, que Ele nos possa assistir, que nos possa ajudar, Senhor. Cada músico, cada cantor, Senhor, cada irmão nosso, esta manhã, Senhor, a entregar para Ti o louvor perfeito, Senhor. Esse louvor que possa subir como cheiro suave, como incenso, Pai, na Tua presença, Senhor, e que Tu te possas de agradar do Teu povo esta manhã neste lugar, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa exaltação, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Amém? Amém? Vamos louvar a Deus? Amém. Amém, igreja. Prontos para adorar o nome do Senhor? Então vamos louvar nesta manhã todos em conjunto. Vamos lá essas palmas, amém? Há um lugar onde eu amo estar, é na presença do meu Pai. Todo o céu se junta. Há um lugar onde eu amo estar, é na presença do meu Pai. Todo o céu se junta a celebrar, adorar, exaltar Seu nome. Adorar, exaltar Seu nome. Há um lugar onde eu amo estar, é na presença do meu Pai. Todo o céu se junta. Há um lugar onde eu amo estar, é na presença do meu Pai. Todo o céu se junta a celebrar, adorar, exaltar
louvaremos Sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. O Seu amor nos motiva, não nos podemos calar, anunciaremos ao mundo o Seu amor e verdade. Somos um povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou à sua luz. Somos um povo de Deus, Seu sangue nos redimiu, o Seu Espírito deu para dar-nos poder, testemunhas de Deus, e levaremos Sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. O Seu amor nos motiva, não nos podemos calar, anunciaremos ao mundo o Seu amor e verdade. Mais uma vez. E levaremos Sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. O Seu amor nos motiva, não nos podemos calar, anunciaremos ao mundo o Seu amor e verdade. Anunciaremos ao mundo o Seu amor e verdade. Anunciaremos ao mundo o Seu amor e verdade. Vamos declarar isto mais uma vez. E levaremos Sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. O Seu amor nos motiva, não nos podemos calar, anunciaremos ao mundo o Seu amor e verdade. Senhor, nesta manhã que nós possamos Te buscar, Senhor, viemos aqui à Tua casa, Senhor, para Te entregar o nosso louvor, Senhor, Te entregar aquilo que é o nosso culto, Senhor, que a nossa adoração possa chegar até Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos nos prostrar diante de Ti, possamos querer ir ao Teu encontro, Senhor. Sabemos que Tu estás em todo lugar, Senhor, Tu nos recebes sempre, Senhor. Então que nós possamos ir até Ti, para que nós possamos Te encontrar, Senhor. Sabemos que
muitas vezes o nosso coração pode estar endurecido, Senhor, nós podemos estar longe de Ti, permanecer longe de Ti durante anos, durante meses, Senhor, mas nós sabemos que Tu sempre nos queres encontrar, Senhor. Tu não nos viras a cara, Senhor, Tu não nos lanças fora, Senhor. Então ajuda-nos a ir até Ti, Senhor, a ir como nós estamos, Senhor, e que nós possamos nos deixar ser moldados e mudados por Ti, Senhor. Nós possamos nesta manhã entregar, Senhor, aquilo que nós trouxemos, Senhor. Como nós viemos, nós possamos entregar o nosso louvor para Ti, Pai. Dessa forma, Senhor, e com isso nas nossas mentes, Senhor, que nós de maneira racional, Senhor, nós possamos Te cultuar, Te louvar, Senhor. Que enquanto cantamos seja esse o nosso objetivo, Senhor. É engrandecer o Teu nome neste lugar, Senhor. Te agradecemos por termos um sítio onde nós nos podemos reunir, Senhor. E Te engrandecer, Senhor, juntamente com todos os irmãos. Senhor, que nós possamos exercer, Senhor, a nossa comunhão, Senhor, o nosso poder de estarmos juntos, Senhor. E nós possamos fazê-lo com alegria também, Pai. Então assim nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Não poderei voltar ao começo, controlar o que amanhã trará, mas eu sei que aqui comigo é o lugar onde prometes estar. Não posso mais sem Ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez. Tudo o que quero é mais de Ti. Vem, encontra-me outra vez. Encontra-me, Senhor, tal como sou. Caminhando pelo vale, que o Teu amor me venha consolar, como o sol dá forma às sombras, na fraqueza vejo a Tua bondade. Não posso mais sem Ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez. Tudo o que quero é mais de Ti. Vem, encontra-me outra vez. Não posso mais sem Ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez. Tudo o que quero é mais de Ti. Vem, encontra-me outra vez. Não posso mais
que quer é mais de ti. Vem, encontra-me outra vez. Oh, Senhor, encontra-me neste lugar. Me rendo a ti, Pai. Nem por um instante eu sou esquecido. Eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Vem, Espírito Santo, teu povo desperta. Eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Nem por um instante eu sou esquecido. Eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Vem, Espírito Santo, teu povo desperta. Eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Nem por um instante eu sou esquecido. Eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Vem, Espírito Santo, teu povo desperta. Eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Está aqui, não posso mais sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez. Tudo o que quer é mais de ti. Vem, encontra-me outra vez. Não posso mais sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez. Tudo o que quer é mais de ti. Vem, encontra-me outra vez. Não posso mais, não posso mais sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez. Tudo o que quer é mais de ti. Vem, encontra-me outra vez. Nós estamos aqui só para ti, Deus. Nós estamos aqui para te louvar, glorificar por
estás aqui, Senhor, estás aqui. Por um instante eu sou esquecido, eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Espírito Santo, teu povo desperta, eu sei que estás aqui, Senhor, estás aqui. Graças, Pai, por tudo. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque essa é a nossa certeza, Pai, que nem por um instante nós somos esquecidos, Senhor. Tu nunca nos abandonas, Pai, e permaneces ao nosso lado para toda a eternidade, Senhor. Que nós nos possamos lembrar do que isso significa, Deus. Nós nos possamos lembrar do Teu amor por nós, Pai. Que nós nos possamos lembrar da razão de nós estarmos aqui nesta manhã, Pai. Que não possa ser uma rotina, Senhor. Que não possa ser algo para descargo de consciência, Senhor. Mas que seja algo para nós te querermos buscar, Senhor. Que seja algo para nós te querermos glorificar, Senhor. Para nós te querermos louvar por quem Tu és, Deus. Que realmente, Senhor, nós possamos entender que sem Ti nós nada somos, Deus, nós nada seríamos, Pai. Realmente é graças a Ti, Senhor, nós podemos estar aqui, Senhor. Graças a Ti nós conhecemos um caminho que nos leva a Ti, Senhor. Graças ao sacrifício que o Teu Filho fez por nós, Senhor. Que nós nos possamos lembrar, Senhor, disso. Que nós possamos estar atentos à Tua voz, a alertar-nos diariamente, Senhor, quando nós nos desviamos do Teu caminho, Senhor. Nós possamos estar atentos à Tua voz a falar connosco, Senhor, para que nos possamos encaminhar em direção aos Teus planos para nós, Senhor, porque sim, nós sabemos que os Teus planos são mais altos que os nossos, Senhor, e que nós possamos ter essa confiança, Senhor, que independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, Pai, os Teus planos são os melhores para nós, Senhor, e que nós nos possamos manter firmes neles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, que quando me olhas nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar.
que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, que quando me olhas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Sim, eu sei, Senhor. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar, Senhor. Sei e não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da
Obrigado porque o teu olhar está sobre nós, Senhor. Esse olhar, Senhor, que nos traz a tua paz, Senhor. Essa paz que enche os nossos corações, Senhor. Essa paz que não é ausência de conflito, Senhor, mas é uma paz tremenda, Senhor, que nos faz descansar em Ti, Senhor. Mesmo na provação, mesmo na tribulação, nós continuamos a confiar em Ti, Senhor. Sabemos que estás connosco, Senhor, que Tu não nos abandonas, Senhor. Obrigado por essa paz que excede todo o nosso entendimento, Senhor, e que guarda os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Queria cumprimentar todos aqueles que não tiveram oportunidade, que vieram entretanto, que chegaram. O olhar do Senhor está sobre nós. Amém? E Ele quer que o nosso olhar esteja sobre Ele. Ele quer que haja uma reciprocidade. Nós sabemos que Ele é fiel. É uma das características do caráter de Deus. É a sua fidelidade para connosco. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele continua sendo fiel. Ele continua insistindo, mesmo quando nós tentamos, pensamos que nos escondemos dEle. Ele continua a encontrar-nos e Ele sempre nos encontra. Amém? Lembra-me aquela passagem em Apocalipse 3:20, na carta que Jesus escreveu aos crentes em Laodiceia, quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E Ele continua a bater à nossa porta, não à porta da nossa casa, mas à porta do nosso coração, porque Ele não vai forçar a entrada, meus queridos. Somos nós que temos que abrir a porta, deixá-lo entrar. E há promessas tremendas que Deus nos faz quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida. Se alguém ouvir a minha voz, diz Ele, e abrir a porta, alguém quer abrir a porta ao Senhor? Que a porta esteja sempre aberta, a porta do nosso coração possa estar sempre aberta para o Senhor Jesus. Amém? Ele diz que eu entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Isto fala de comunhão, essa ardente comunhão que bate no coração do Senhor, que Ele deseja ter com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de partilhar hoje convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração e que está em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 15. O tema da mensagem é aperfeiçoamento. Houve uma altura no ministério terreno de Jesus que Ele perguntou aos discípulos quem é que o povo dizia que Ele era. E cada um dos discípulos foi dizendo: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um grande profeta. E Ele depois perguntou: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? E todos se calaram, a não ser o impulsivo, o Pedro. E o Pedro disse para ele: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O irmão Rui na sexta-feira falou um pouco também sobre isto. A pedra não é Pedro, a pedra é a revelação do Pai para Pedro. A pedra sobre o qual Cristo iria edificar a sua igreja era Ele mesmo, porque Ele é a pedra angular que sustenta todo o edifício espiritual que é a igreja do Senhor. Amém? Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, a carta tem 6 capítulos,
E nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala de como os cristãos foram redimidos. Quem nós éramos, aquilo que Deus fez por nós. E dos capítulos 4 ao 6, Paulo fala aos crentes em Éfeso sobre a forma, a maneira como os crentes redimidos devem viver. E ele diz, em Efésios 5, dos versículos 11 a 15, o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, com um propósito, tal como Cristo tinha dito em Mateus 16, 18: Eu edificarei a minha igreja. E como é que ele vai edificar a igreja? Ele vai escolher, ele vai chamar pessoas, dons de ministério, que estão aqui os 5 dons de ministério, visando o quê? No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tudo isto tinha um propósito, meus amados. Deus coloca na igreja homens, mulheres, com um propósito de aperfeiçoar os santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo. Isto é um processo que nunca vai acabar, é contínuo. Este é o processo em que nós estamos, aperfeiçoando-nos a cada dia. Deus coloca estas pessoas na igreja, Deus chama com estes dons para este propósito. E diz qual é o objetivo no versículo 14. É evitar algo que o apóstolo Paulo diz aos crentes em Éfeso: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Este é o propósito, meus queridos. Há um desejo ardente no coração do Pai. É que verdadeiramente todos os seus filhos possam ser aperfeiçoados. Aperfeiçoamento é o versículo-chave de todos aqueles que nós vemos aqui e que lemos no Efésios, versículos 11 a 15. O aperfeiçoamento é verdadeiramente a palavra que ressalta de tudo aquilo que nós lemos, com o propósito de chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais como meninos. O apóstolo Paulo diz: eu, quando era menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino, mas quando deixei de ser menino, deixei de fazer as coisas que fazia quando era menino. Amém? E o aperfeiçoamento visa isso, que deixemos de fazer as coisas como meninos e passemos a fazer as coisas como cristãos maduros na fé. Amém? O apóstolo Paulo, aliás, diz em Romanos 8, 29, que ele disse que todos os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. O propósito de Deus é que nós nos assemelhemos cada vez mais ao seu Filho. Amém? Se voltarmos um pouco mais para trás, em Efésios 1, versículos 4 e 5, veja o que diz o apóstolo Paulo. Estando no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos Amém? Este é o propósito, meus queridos. Para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Este é o propósito no qual cada um de nós precisa envolver-se, para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Para isso, nós precisamos de constante aperfeiçoamento. E isto é um trabalho contínuo. Como eu disse, Filipenses 3, versículos 12 a 14. Vocês comigo sabem que têm que ler muitos versículos, porque eu prefiro estar respaldado na palavra. Falar eu mesmo e deixar que a palavra nos fale aos nossos corações. E o apóstolo Paulo diz isto: não que já a tenha alcançado. No versículo 11 ele fala, aquilo que ele ainda não tinha alcançado era a ressurreição dos mortos, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Vocação, chamado. Fomos chamados com um propósito. Amém? Tudo o que foi conquistado por Cristo precisa atingir este estado de perfeição. O apóstolo Paulo aqui estava a dizer que ele ainda não tinha atingido essa perfeição, a posição máxima, mas ele lutava para atingi-lo, ele prosseguia para o alvo. Prosseguir aqui tem uma ideia de avançar, investir, lançar-se em direção daquilo que nós pretendemos alcançar. A palavra perfeito, que aparece muitas vezes na Bíblia, aparece no Velho Testamento e aparece no Novo Testamento muitíssimas vezes, dezenas de vezes aparece a palavra perfeito. Mas em relação a crentes, nunca se refere a ninguém sem pecado. Ser perfeito diante de Deus não significa que nós não falhamos diante dele. Amém? Ser perfeito diante dele é ser maduro, é entender, é compreender, é ter intimidade e comunhão com ele, é compreender os mistérios do reino, é estar em perfeita comunhão com ele, é buscá-lo, porque buscando nós vamos achá-lo. Amém? E a palavra perfeito significa duas coisas. A primeira é uma coisa completa em seus detalhes e, em segundo lugar, alcançar um alvo ou atingir um objetivo. A palavra perfeito é o que significa. E na Bíblia nós encontramos 3 estágios de perfeição. A perfeição inicial, que Hebreus 10, no versículo 14, diz que é isto: pois com uma única oferta, Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Cristo, através de uma única oferta que realizou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele aperfeiçoou todos aqueles que já estão sendo santificados, já estão no processo da santificação. Perfeição inicial ou perfeição posição, é a nossa posição em Cristo. Nós somos santos e nós somos perfeitos nele. É assim que Deus nos vê. E é assim, meus amados, que nós nos devemos ver também. Eu costumo dizer estas palavras: nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E nós temos, e nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Não alcançamos sempre, mas a falha não é da palavra de Deus. A falha será sempre nossa. Amém? A posição posicional ou inicial está em Hebreus 10, no versículo 14. Agora nós temos uma posição relativa. E esta é a posição que nos conduz à maturidade
espiritual. Filipenses 3, versículo 15, o apóstolo Paulo fala sobre perfeição. Aliás, hão de reparar que o apóstolo Paulo fala no versículo 13 em perfeição, diz que não é perfeito. É ou não é? Podemos pôr lá, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gostaria que pusesse o versículo 12, por favor. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito. Reparem, o apóstolo Paulo no versículo 12, em Filipenses, diz que ainda não é perfeito. Mas no versículo 15, e voltamos lá, pois todos quantos já somos perfeitos, parece uma contradição, não é? Mas em boa verdade não é. O apóstolo Paulo estava a dizer que ainda não tinha alcançado a posição máxima da perfeição. Mas no versículo 15, ele diz que ele já é, todos já somos perfeitos em Cristo. Posição inicial. Posição de maturidade é esta. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto em nós mesmos, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Esta é a posição relativa, porque vai haver uma posição final de perfeição. E esta posição relativa de perfeição envolve diversos aspectos. Eu vou ler para vós muito rapidamente. Em relação à vontade de Deus, Colossenses 4, versículo 12 diz que permaneceis perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Em relação à caridade, isto é, o amor em ação, e 1 de João diz, no capítulo 4, no versículo 17, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Na santidade, isto é, na santificação, que é progressiva, no nosso espírito ela foi instantânea, mas na nossa alma a nossa santificação é progressiva, é um processo que vai levar toda a nossa vida. O apóstolo Paulo também em 2 Coríntios 7, no versículo 1, diz que nós devemos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. E outra característica da maturidade espiritual é a paciência, que noutras versões está por perseverança, em que o apóstolo Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, no versículo 4, que a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Amém? Finalmente nós temos a perfeição final ou perfeição completa. Isto é, corpo, alma e o espírito, que só será realizada, meus queridos, a quando da ressurreição dos mortos. Amém? Ninguém consegue alcançar a perfeição completa de que a Bíblia fala, no corpo, na alma e no espírito, nesta terra. Nós precisamos, verdadeiramente, só na ressurreição dos mortos ou na transformação do nosso corpo, se estivermos vivos quando o Senhor vier. Amém? É isto. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus. Ele diz que, no versículo 52, de 1 Coríntios 5, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Recebemos um corpo glorioso exatamente igual ao do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Porque é preciso, o apóstolo Paulo diz no versículo a seguir, porque é preciso que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, é corruptível, se revista
da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto acontecer, meus queridos, nós atingiremos a perfeição perfeita ou completa ou final. Corpo, alma e espírito. Aleluia! Outro dos aspectos que nós vimos ainda há pouco, nos versículos de Efésios 4, para a necessidade do aperfeiçoamento, é edificação. Diz o apóstolo Paulo, é para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificar. O que é que significa edificar? Eu fui ao dicionário e encontrei muitos sinónimos de edificar, vou dizer alguns. Edificar significa fundamentar, doutrinar, engrandecer, valorizar. Este é o propósito. Quando diz Cristo, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, Ele quer colocar na igreja os fundamentos para que ela possa crescer na unidade na fé e do pleno conhecimento de quem Jesus é. Aleluia! Quanto mais maduro, amados, for o discípulo, mais útil será à comunidade dos santos. A igreja, que somos todos nós, precisa de pessoas maduras para a obra do ministério. Eu gostaria de falar convosco de algumas características do que é ou do que deve ser um cristão maduro. Primeira característica, pus aqui 4 ou 5. Um cristão maduro tem uma firme convicção da sua fé e está pronto a lutar por ela. Vamos ver aqui um exemplo que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu bem sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Amém? Se voltarmos um pouco para trás, no versículo 8, podes pôr, por favor, também de segunda desta carta. Portanto, diz Paulo para Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. E nós podemos hoje, meus amados, ter esta convicção e precisamos saber, também nós, no nosso interior, no mais íntimo do nosso ser, em quem nós temos crido. Em quem é que nós acreditamos. Será que nós podemos fazer hoje esta mesma afirmação do apóstolo Paulo? Sabemos em quem temos crido? Amém? Amém. Porque é esta convicção nos vai sustentar, é esta convicção, saber em quem temos crido, que nos vai sustentar no testemunho que precisamos dar no mundo onde nós vivemos. Temos um mundo onde vivemos, mas temos um mundo ao qual não pertencemos. Amém? Mas no mundo onde fomos colocados, nós precisamos testemunhar. E precisamos testemunhar a nossa fé. Precisamos testemunhar em quem nós temos crido. Aleluia. Ainda há bocado cantámos isso. Somos o povo escolhido. Somos um povo especial. Chamados com um propósito. Qual era? Anunciar. Chamados para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou à sua luz. Que nos transportou das trevas onde outrora vivíamos e nos colocou no seu reino. Amém? Esse é o reino ao qual nós pertencemos. Glória a Deus. Esta fé, bem firmada nos nossos corações, vai nos capacitar para ficarmos firmes diante de oposições, rejeições, perseguições e discriminações.
por causa do nosso testemunho. Isto vai acontecer. Há pessoas que não vão gostar do testemunho que nós vamos dar. Há pessoas que nos vão afrontar. Há pessoas que nos vão rejeitar. Há pessoas até que nos vão ofender e insultar. Mas nada disso deverá nos abalar sobre a nossa fé e sobre em quem nós temos crido. Hebreus 11 é um capítulo dedicado à fé. Começa por dizer o que é a fé e depois fala numa lista enorme de nomes de pessoas que verdadeiramente mantiveram a sua fé até ao fim. E no último versículo de Hebreus 11, que é o versículo 38, o escritor diz estas palavras: homens dos quais o mundo não era digno. Porquê? Homens dos quais o mundo não era digno. Porquê? Porque eles mantiveram durante toda a sua vida, diante de todas as provações, diante de todas as aflições, diante de todas as dificuldades, eles mantiveram uma convicção inabalável, uma fé que era inquestionável, propósitos firmes e um testemunho vivo diante de um mundo em trevas. O Mestre, no Sermão da Montanha, capítulo 5, no último versículo 48, diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mais uma vez, a palavra perfeito. Perfeição não é, aqui, não significa alguém isento de falhas. Sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial. E nós precisamos corresponder, meus queridos, a esse mandamento do Senhor. Porque se não buscarmos essa direção, se não buscarmos crescermos até atingirmos a maturidade cristã, o Espírito de Deus não vai operar na nossa vida, mudanças não vão ocorrer na nossa vida, não avancemos no propósito que nos é requerido e ficamos estagnados, permanecemos como meninos, como bebés na fé. E os bebés na fé, sabem o que é que fazem? Sujam fraldas. Os bebés na fé dão trabalho. Amém? E nós, todos nós que já fomos bebés, fisicamente e na fé, porque nós, tal como não nascemos adultos, fisicamente, nós, quando nascemos na fé, nós não nascemos adultos. Nós nascemos bebés. Fazemos muita coisa errada. Mas precisamos crescer. Se um bebé fisicamente não crescer, o que é que acontece? Se ele beber leitinho sempre, o que é que vai acontecer? Vai ficar mal. Não vai crescer. Assim também nós. Na fé, nós precisamos crescer. Amém? Porque se não crescermos, o apóstolo Paulo fala isto lá, adverte-nos. Nós vamos ser como meninos, continuamente. Levados por todo o vento de doutrina, isto é, facilmente enganáveis por todos aqueles que querem manipular a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo em Atos, ele fala dos cristãos da Bereia, porque eles confrontavam as pregações com aquilo que a palavra dizia. Assim devemos nós fazer sempre, para que verdadeiramente possamos saber que aquilo que nos é transmitido corresponde à verdade efetiva das Escrituras. Se não for, se não corresponder, meta-se para o lado. Deixemos que ela ouça, que ela entre nos nossos ouvidos, mas não deixemos que ela faça cama nas nossas mentes, nem nos nossos corações. Meus irmãos, é muito fácil do púlpito dizermos coisas que não correspondem à verdade. Não pretendemos com isso enganar as pessoas. Muitas vezes somos levados, às vezes pelas nossas emoções e outras às vezes por situações que não podemos controlar. Podemos todos e devemos todos crescer nessa fé para sabermos que aquilo que está a ser dito corresponde àquilo que Deus diz na sua palavra. Porque a sua palavra deve ser sempre a autoridade máxima para a nossa vida. Amém?
Segunda característica do cristão maduro. O cristão maduro está fundamentado e exercita-se na prática da verdade. Hebreus 5, versículos 8 a 11. Ainda que era filho, o escritor de Hebreus está a se referir ao Senhor Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O escritor de Hebreus estava a dizer aos crentes que tinha coisas importantes para lhes dizer, coisas que, porventura, pela forma como eles agiam, dificilmente eles iriam entender. Porquê? Diz nos versículos seguintes. Porque, versículo 12, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Amém? Não podemos sempre, meus amados, tal como no nosso corpo físico, alimentarmos permanentemente leite, nem podemos sempre, na nossa vida espiritual, alimentar-nos apenas dos rudimentos da fé. Se quiserem depois ir ver, é Hebreus, está em Hebreus 6, nos versículos 1 a 3, estão lá todos os rudimentos, os princípios principais da fé, estão lá nestes 3 versículos. Mas é preciso muito mais, é preciso ir mais além, é preciso crescer no conhecimento de quem Cristo é. É preciso entender a verdade da palavra, é preciso entender e assimilar a verdade das Escrituras. E o apóstolo Paulo diz no versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mais uma vez a palavra menino. Não sou eu que estou a dizer. É a Bíblia que diz. E diz no versículo 14, mas o alimento sólido, isto é, não apenas o leitinho, os bebés depois do leitinho começam a comer umas papinhas, e depois já se mistura lá um bocadinho de carne, mesmo triturada, e depois os bocadinhos já ficam maiores. É ou não é? É assim. Meus amados, nós como igreja também somos assim. Como crentes, também somos assim. Não podemos ficar como bebés. Temos que crescer. Temos que começar, a pouco e pouco, a ingerir alimentos sólidos. Reparem o que o apóstolo Paulo diz no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, mais uma vez a palavra perfeito, é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Este é o propósito, meus queridos. Não mais meninos, para não sermos levados por todo o vento de doutrina, mas perfeitos, maduros, porque o perfeito, aquele que é maduro, consegue discernir o bem do mal. Aleluia. Jesus fala duas parábolas, peço perdão, no capítulo 13 de Mateus. Fala da parábola da pérola preciosa e do tesouro oculto. E faz uma referência ao reino de Deus
sendo que a pérola preciosa é o próprio Jesus Cristo. E estes são valores inquestionáveis dos quais nós nos precisamos apropriar, tanto do reino de Deus quanto do Senhor Jesus. Precisamos alcançar isto. E Jesus nos diz, em Mateus 7, no versículo 7, o propósito, como vamos alcançar isto. O que é que ele diz? Pedi, buscai, batei. Amém? Toda a gente sabe isto. Este é o princípio. Este versículo implica uma ação contínua. É como se Jesus estivesse a dizer para nós, vocês precisam pedir continuamente. Precisamos buscar continuamente. É mesmo. Precisamos bater continuamente. Aleluia. Peçamos então para Deus, para nos apropriarmos de todas estas bênçãos, precisamos pedir capacitação e ela nos será dada. Batamos à porta em busca de forças para prosseguir e elas nos serão concedidas. Busquemos a graça fortalecedora do Senhor Jesus para continuar a caminhada para o alvo e nós vamos achá-la. Aleluia. Nas últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos, no capítulo 28, ele diz para eles, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, e depois diz mais, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Este é o propósito. Ensinar a guardar tudo o que o Senhor nos tem ensinado. Guardar aqui não significa esconder, não significa colocar dentro de uma gaveta e não nos lembrarmos mais disso. Guardar significa colocar em prática. Guardar significa viver. Guardar significa aplicar na nossa vida. Porque quando nós aplicamos na nossa vida, meus queridos, os outros vão ver aquilo que está lá aplicado. Amém? Qual é o resultado disto? Não é nenhum galardão, nem é nenhum diploma. Aquilo que os outros vão ver pela aplicação dos mandamentos do Senhor na minha vida e na tua vida é o fruto daquele que habita em nós. E que está lá em Gálatas 5, nos versículos 22 e 23. É o fruto do Espírito. Deus concedeu dons à igreja, meus amados. Nós vimos lá dons de ministério e outros dons em operação do Espírito Santo. Mas vou-te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Deus está mais interessado no fruto que tu vais dar do que nos dons que tu vais manifestar. Porque quando tu consegues mostrar o fruto daquele que habita em ti, tu estás a revelar o caráter de Cristo através da tua vida e tu vais impactar outras vidas. Amém? Terceira característica, o cristão maduro é aperfeiçoado pelas provações e tem o seu caráter provado nas tribulações. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tendo grande alegria, se enfrentardes, é se? Tendo grande alegria quando enfrentardes. Significa que tu vais enfrentar. Significa que eu vou enfrentar. Amém? Versículo 3.
sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência ou a perseverança. E 4, tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais completos, sem faltar em alguma coisa. Amém. Vamos passar provações. Já houve alguém que não passou provações aqui? Muitas, poucas. Eu já passei tantas. Muitas. Um caminhão delas. Mas ainda cá estou. Eu creio que também vós passastes por muitas provações e ainda cá estão. Ainda estamos firmes. Ainda estamos fundamentados. Ainda estamos convictos de que Cristo é suficiente para nós. Vamos passar por provações, meus queridos. Já passámos e vamos continuar a passar. Mas sabem qual é o problema? É que o culto ao prazer do mundo tem produzido pessoas que não conseguem resistir a provações. E que ao menor sintoma de abalo, desistem, voltam para trás. O mundo tem criado pessoas que não conseguem resistir às tribulações, às aflições, às provações. E nós vemos por este mundo, observamos nas televisões, tanta gente deprimida, meus amados. Tanta gente deprimida, e eu creio que eles estão deprimidos porque alguém lhes incutiu de que tudo iria ser fácil na sua vida. Mesmo no meio evangélico, meus amados, mesmo no meio evangélico, muitas vezes se incute nos crentes de que a vida vai ser um mar de rosas agora que conheceste e aceitaste a fé em Cristo. Não vai, não. Não vai, não. E não estou a dizer isto para vos fazer desfalecer. Estou a dizer isto porque na verdade não vai. É uma verdade. É um facto. Não vai. Houve muitas teorias passadas. Peço desculpa. Passadas em púlpitos de igrejas que asseguravam aos crentes agora em Cristo que a vida era fácil. Não se precisa de lutar, não precisamos de esforçar, tudo vai acontecer porque Deus pode todas as coisas. É verdade, Deus pode todas as coisas. Mas se tu e eu não dermos o passo, aquilo que nos compete a nós fazer, Deus não vai fazer, meu querido. Aquilo que me compete a mim fazer, na minha vida, seja secular, seja na minha vida cristã, se eu não fizer, Deus não vai fazer no meu lugar. Não vai. É verdade. Precisamos nos esforçar. O apóstolo Paulo, ali naquela carta aos Filipenses, diz que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Significa que há algo que nós temos que fazer. Nós já fomos salvos, é verdade, é ou não é? Mas precisamos fazer algo. Precisamos crescer, precisamos amadurecer para podermos resistir firmes no dia mau. Porque o dia mau
vai chegar. O dia mau vai chegar. Amém? Aleluia. O caminho do aperfeiçoamento envolve o aprender a suportar com perseverança as adversidades que vão acontecer. Envolve enfrentar com perseverança as provações da presente vida. O próprio Jesus nos advertiu para isso. Foi ou não foi? No mundo não vale a pena de orar. No mundo nós vamos ter aflições. Mas ele diz mais a seguir: tende, eu venci o mundo. Ele está dizendo para nós: vocês vão passar por aflições, sim. Não podem evitar e eu também não posso evitar, mas tende bom ânimo. Eu vou estar convosco. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Eu serei o vosso auxílio. Eu serei o vosso escudo. Eu serei sempre a vossa proteção. Meus queridos, um discípulo incapaz de suportar as provações torna-se inútil para o serviço de Deus. Mas aquele que é capaz de manter o louvor e gratidão a Deus, mesmo no meio das provações, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das batalhas, mesmo no meio dos problemas, esse, eu creio, irá desfrutar de uma privilegiada comunhão com Ele, esse vai crescer na fé e esse vai aperfeiçoar-se nele. Amém? Quarta característica: cristão maduro tem comunhão com os irmãos na fé e conhece o zelo que Deus tem com a unidade da igreja. Estamos em Efésios, no capítulo 4, vamos permanecer ainda e vamos ler os versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia! E nestes versículos, nós já não temos muito tempo, eu gostaria de sublinhar do versículo 1 a palavra andeis. Andeis implica uma atividade, implica um movimento, significa que nós precisamos caminhar nesse sentido. Movermos-nos no sentido que o Paulo diz aí, como é digno do propósito com que vós fostes chamados. Amém? Outro versículo que eu gostaria de sublinhar, no versículo 2, 3 aspectos estão aí. Com toda a humildade, mansidão e longanimidade. São 3 características do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22. O fruto é só um, o fruto do Espírito é o amor, mas tem diversas características. E estas 3 características fazem parte desse fruto com Deus. Unidade. Procurar guardar a unidade do Espírito. Deixe-me dizer que nós não podemos construir esta unidade do Espírito. A unidade do Espírito
já existe. Nós fomos integrados nela. Quando nós aceitamos a fé e fomos batizados no corpo de Cristo na igreja, nós fizemos parte desta unidade. Nós não podemos fazer a unidade. A unidade já foi construída por Cristo. A unidade do Espírito é uma realidade. Muito antes de nós termos entrado nela, ela já existia. Pelo vínculo da paz. Meus amados, a paz com Deus, mantida no andar, de modo em que nós devemos andar dignos do propósito como fomos chamados, isto é, como filhos de Deus. A paz com os irmãos depende de andar em humildade, em mansidão e em longanimidade. Amém? Paulo estava a escrever para pessoas que haviam crido no Evangelho, que logo passaram a fazer parte deste corpo, que é a Igreja. E tem um desafio agora. Paulo revela: não permitir que coisa alguma interfira na unidade do Espírito, que é já uma realidade. Eles eram responsáveis por manter essa unidade. Como? Em humildade, como Jesus, que a si mesmo se esvaziou. Não buscar a glória pessoal. Ser mansos, isto é, não retaliar. Ser dócil, ser cortês uns para com os outros. Ser longânimos, pacientes. Não ser pessoa, não ter pressa em provar estar certo e suportar as fraquezas dos outros irmãos. Deixa-me dizer-te algo, meu querido. Na Igreja de Cristo não deve haver competição. Na Igreja de Cristo não pode haver melindres, isto é, divisões. Na Igreja de Cristo não pode haver acessão de pessoas. Porquê? Porque todos os membros são um em Cristo. E por isso todos os membros, sem exceção, devem buscar em primeiro lugar fazer a vontade de Deus e não buscar os seus próprios interesses. Todos, sem exceção. Sem exceção. Porque todos nós somos um em Cristo. Ninguém é mais elevado do que o outro. Deus não gosta mais do que prega, do que gosta do que aquele que limpa a igreja. Gostaria que ficassem com esta convicção nos vossos corações, se houver alguma dúvida. Deus não gosta mais. Deus ama a todos por igual. Romanos 15, versículos 1 a 3. Estou mesmo a acabar. Mas nós, os que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Amém, meus irmãos? No mundo, os fortes abusam dos fracos. Os poderosos gostam de tirar partido da sua posição. Mas o que o apóstolo Paulo está a dizer pelo Espírito de Deus é que nós, aqueles que são considerados fortes, neste caso mais maduros, somos exortados a suportar e edificar os mais fracos na fé. Porque quem ama, diz a palavra, deve buscar o interesse do outro e não o seu próprio interesse.
Qual é o nosso exemplo? Cristo, que não vivia para si mesmo, mas para agradar e servir aos outros. Amém, meus irmãos? Quinta característica. O cristão não é levado por aparências externas, nem por desejo de destaque pessoal. Pelo contrário, ele submete-se aos outros e assume responsabilidades. Romanos 12, versículos 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortação. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Aleluia! Meus queridos, o caminho do aperfeiçoamento dos santos implica submissão ao ministério e dons dos irmãos. Para alcançarmos o alvo que nos está proposto, é preciso que valorizemos a contribuição de cada um para a edificação de todos. Cada um de nós é importante e é fundamental na edificação do corpo. Ninguém se pode colocar de parte, meus queridos. Para crescermos, é preciso que nós submetamos as nossas capacidades e os nossos dons ao serviço do corpo. Neste texto que nós acabamos de ler, ressalta que ninguém deve pensar de si mesmo mais do que aquilo que convém. Ninguém se pode achar tão espiritual que não se precise de edificar com os dons e os frutos do Espírito que são presentes na vida dos outros irmãos. Aleluia! E é a forma como nós valorizamos os dons e os talentos dos irmãos que revela o nosso grau de crescimento, meus queridos. É infantilidade querer ser superior e aparentar maturidade aos demais. Vejam o que Filipenses diz no versículo, Filipenses diz-nos capítulo 2, no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meus amados, eu costumo dizer que nós, cristãos, devemos ter sempre o nosso coração no céu, mas os nossos pés bem firmados no chão. Para não pretendermos andar sempre a caminhar uns centímetros acima do sol. Porque isso não é humildade. Isso é vaidade. Temos que colocar os pés bem na terra. Nada de sermos humildes, nada de sermos orgulhosos, nem exaltados, e nada de ninguém se sobrevalorizar. Gálatas 5, versículo 26. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-os uns aos outros e invejando-vos uns aos outros.
Não sou eu que digo. É a palavra de Deus que diz, meus amados. Somos membros de um só corpo. O corpo é uno e é indivisível. O corpo não permite dissensões nem divisões. Devemos tratar todos os outros como gostamos que os outros nos tratem a nós. Não é como o mundo vai buscar partes da Bíblia e distorce o seu conteúdo. No mundo as pessoas no mundo costumam dizer, vão à Bíblia e dizem assim, não faças aos outros o que não gostares que te façam a ti. Mas não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, faz aos outros o que queres que os outros te façam a ti. Não é pela negativa, é pela afirmativa. A sexta e última característica do cristão maduro, em tudo é submisso à vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Com o propósito, qual é? Versículo 17. Amém? O cristão maduro, em tudo, deve ser submisso à vontade de Deus. Expressa na sua palavra, é santificar os desejos, sacrificar os desejos do eu, é apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o nosso culto racional, meus amados. Porque fazendo isto, permitindo que o Espírito de Deus trabalhe em nós, permitindo que nós sejamos instruídos para toda a boa obra que o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, nós vamos aperfeiçoando-nos uns aos outros e nós vamos conseguir chegar à unidade da fé, ao conhecimento perfeito de quem o Senhor é. Amém? Deus os abençoe.